Programa Câmara em Debate, em sua segunda temporada e, claro, trazendo um novo formato para você, para melhor comunicar e levar a informação de forma mais dinâmica aonde você estiver. Hoje estamos recebendo o vereador Luciano Marinho, traz aqui um convidado importante dentro da nossa discussão, Múcio Arruda, da Assembleia de Deus. Ele que é advogado e coordenador da 10ª região também da representação da igreja aqui para a região Nordeste. Teremos um segundo entrevistado, também convidado do vereador Luciano Marinho, que é a liderança, o Robinho das Grotas. Daqui a pouco ele conta a história do nome dele, tudo aqui para você dentro da nossa programação. Mas a presença do Múcio aqui dentro da nossa programação, a convite do vereador Luciano Marinho, é porque ele teve uma importante ação envolvendo os templos religiosos. Conseguiu, depois de muita luta, articulação na casa, articulação fora da casa, isenção do IPTU para os templos religiosos. Eu nem sabia que eles já pagavam, né? Ainda pagavam, mas era fundamental ter a questão da lei. Como é que foi essa conquista, vereador? Muito obrigado pela sua presença. Olha, Marcos, bom dia a você, todos os telespectadores, né? Eu que inicialmente agradeço aí pela oportunidade de estarmos aqui falando para o macioense. Olha, dada a relação que temos hoje com a igreja, não apenas a Assembleia de Deus, mas principalmente a Assembleia de Deus, né? Pastor Múcio, tantos outros pastores, pastor Zé Orisvaldo, e a igreja que hoje é uma igreja centenária e tem aqui em Maceió hoje mais de 60 templos, pastor. Perdão, 250, né? Mais de 60 mil membros, aliás, em Maceió, né? Em Alagoas beira os 200 mil membros, e aqui são em torno de 200 templos em Maceió. Fora a Igreja Assembleia de Deus, outras igrejas evangélicas também, Igreja Batista, Sara Nossa Terra, a gente já vem debatendo com essas lideranças religiosas, Marcos, há um bom tempo, né, as dificuldades que as igrejas têm com relação ao município, principalmente com relação à edificação de templos. A Igreja Assembleia em Maceió hoje são em torno de 200 templos, como falei, e está constantemente construindo, constantemente alugando, comprando prédios em Maceió para abrir novos templos aqui na capital, e tem tido muitas dificuldades. Tivemos o ano passado, juntamente com toda a coordenação da igreja, que são 12 regiões aqui em Maceió, reunião com o prefeito, e de lá para cá o prefeito ele tem sido mais flexível a partir dessa conversa que tivemos lá no gabinete, na prefeitura, com relação a essas questões, e a conquista que tivemos agora também já foi fruto dessa reunião que tivemos com o prefeito. Foi aprovado em Brasília, a bancada evangélica, houve uma emenda constitucional em janeiro, fevereiro, salvo engano, né, e restando aos municípios adequar a realidade do município a essa emenda constitucional. E aí trouxemos essa discussão aqui para o prefeito JHC, que de pronto pediu para que o secretário de Economia nos recebesse. Estivemos lá junto com o pastor Múcio, o pastor Luciano, né, doutor Wesley, jurídico da igreja também, junto com o pastor Múcio, e a partir dali, uma comissão da igreja, juntamente com uma comissão também designada pelo secretário de Economia, passaram a se reunir constantemente, tratando dessas questões, né? E foi quando, recentemente, creio que há 2, 3 semanas, não recordo aqui a data da publicação, o prefeito resolveu, né, dar esse presente a partir dessas conversas e dessas cobranças que fizemos a ele, ao secretário de Economia, né, pastor Múcio, que foi muito atencioso junto com toda a equipe técnica com relação a essa demanda. Temos muitas coisas ainda a avançar, estamos trabalhando também um projeto de lei para que a gente possa melhorar mais ainda com relação a essas questões, com relação às edificações de templos, porque as exigências são muitas e a igreja ela tem demonstrado interesse, Marcos, já foi passado isso em diversas conversas, reuniões que tiveram igreja e poder público, né, com relação a essa questão, e a gente está trabalhando no sentido de melhorar cada vez mais. Mas para a gente, motivo de alegria essa conquista que tivemos, né, e aí são todas as igrejas, não é apenas a Igreja Assembleia de Deus, foi uma luta da Assembleia, juntamente com o nosso gabinete, mas todas as igrejas católicas, batista,
Sara Nossa Terra, todas elas serão beneficiadas, né, estão sendo beneficiadas com essa decisão do prefeito que surgiu a partir das conversas e das reuniões provocadas pela Igreja Assembleia de Deus e pelo nosso gabinete. Então, em tempo, fazendo aqui uma correção, eu falei da formação do Múcio, mas o Múcio é pastor, deu essa consultoria, né, generosa, justamente por conta da formação jurídica. A ideia era boa, tinha a referência nacional, mas precisava ser regulamentada e tinha que atender uma demanda legal, Múcio? Sim, a ideia é excelente, porque a nossa Constituição ela traz uma imunidade aos templos religiosos e a qualquer imóvel em que a finalidade da igreja, como casas pastorais, salões em que se tem reuniões, anexo ao templo religioso, pode incidir a imunidade tributária. O que seria, na verdade, o não pagamento dos impostos. As taxas, elas não entram na imunidade, só para ficar bem claro. Então, o que ocorre? Mesmo com a Constituição e todos, praticamente, já um assunto já discutido, era preciso alguns procedimentos para serem aplicados aqui na Prefeitura de Maceió, que a Prefeitura reconhece a imunidade. O grande problema era como proceder para esse reconhecimento ser praticado. Então, era uma demanda da igreja, não só nossa, mas de outras igrejas. Antiga, Múcio? Antiga, tínhamos inclusive ações judiciais executando a igreja por conta de impostos, né? Então, na gestão antiga, nós tivemos essa problemática de muitas ações executando o IPTU quando a igreja é imune. Então, se precisava não só da aplicabilidade, um viés, um caminho para que a Constituição fosse aplicada, como também, na prática, como fazer para que a igreja gozasse dessa benécia constitucional que é a imunidade sobre templos e sobre todos os imóveis que lidam com o objeto, com o objetivo das igrejas. Vereador Luciano, naturalmente parte-se do princípio também de que o objetivo do trabalho, claro, por essência espiritual, mas também social, não tem fins lucrativos. Então, naturalmente, o que se arrecada é para manutenção, e essa é uma compreensão, isso entra na construção da lei também, reconhecendo essa situação? Sim, perfeito, Marcos. Sua colocação na igreja, eu vejo ela assim como grande ajudadora, né, do poder público, a igreja que resgata vidas, a igreja que tira das drogas, a igreja que ajuda a população de forma socialmente, né? A Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, tem grandes projetos sociais para a população aqui em Maceió, em Alagoas. São casas, né, abrigos, casas de passagens, ajuda a população carente, né, com formação de jovens, enfim, não apenas a parte espiritual, mas ajuda a população de uma forma social como toda, né? E isso, a igreja fazendo isso, trabalhando dessa forma dentro da comunidade, está ajudando de forma direta ao poder público, que muitas vezes tem dificuldade, né, de atender aquela família que está lá dentro da grota, e onde você vai em Maceió, na grota que for, na comunidade mais carente que for, tem lá uma igreja Assembleia de Deus, tem uma igreja Batista, tem uma igreja Sara, e é importante o papel da igreja dentro da comunidade, né? Para resgatar, para fortalecer a família, para ajudar a comunidade, e esse papel a igreja tem feito. É importante que haja o reconhecimento da parte do poder público, e isso, graças a Deus, a gente tem notado na gestão municipal do prefeito JHC. Pastor Múcio, o senhor naturalmente que tem a visão jurídica da discussão e também conhece a realidade de sobrevivência e administrativa das igrejas, o IPTU ele tinha um peso ali para o universo das responsabilidades das igrejas em geral, em torno de quanto? 20%, 30% ou até mais? Qual, em termos de custos? O IPTU, ele, dependendo do local, ele tinha assim, um peso mensal nas despesas em torno de 20%. Então, é um valor que, somando todas as igrejas, é um valor que em muito supera nossas ações, né,
em alguns rincões, alguns lugares, algumas grotas que precisamos dar um apoio social muito maior. Inclusive com a situação de baixa renda dos próprios fiéis, né? Sim. Já que a ideia de manutenção da igreja é feita pelos próprios fiéis. Sim, né? Nós não temos nenhum subsídio público, não é? As contribuições dos fiéis é a única fonte de renda da nossa igreja, das igrejas em si. E as igrejas, elas não procuram um lucro. Nossa igreja, ela desce numa grota e constrói e faz trabalho com crianças, adolescentes, jovens, idosos, sem que, vamos assim dizer, haja um retorno. Não é nossa linguagem essa, mas só para o telespectador ficar ciente e entender melhor, vamos usar essa linguagem. As despesas, elas são muito maiores do que as ofertas. Mas por que se mantém a igreja lá? Justamente para desenvolver a função social da igreja, que é, acima de tudo, espiritual, e o espiritual também abrange as boas obras, que sem ela a fé é morta. O vereador Luciano Marinho fez uma referência de que se começava a articulação a partir da sua contribuição como Igreja Assembleia de Deus, mas prevalecendo para todos os templos que tenham essa mesma natureza. Então a lei foi construída para atendê-los também. Sim. A lei maior, a Constituição, foi constituída nacionalmente, em todo o território nacional, e aqui em Maceió era preciso que a prefeitura ela publicasse diretrizes para que essa imunidade venha a ser gozada. Nesse ínterim, como falou nosso vereador Luciano Marinho, que aproveito para agradecer em nome da nossa igreja, em nome do nosso pastor-presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, todo o esforço dele e de sua equipe para fazer acontecer, não é, essa imunidade na prática. E, ultimamente, a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, ele votou uma emenda e já foi publicada, que não só a propriedade dos templos que as igrejas possuem, mas também os templos alugados incidirão a mesma benécia da imunidade. E isso é algo muito novo, é algo assim que as prefeituras ainda estão se adaptando, lidando com essa emenda constitucional, visto que há uma série de requisitos para se provar que realmente a igreja alugou, que realmente a igreja é responsável pela imunidade. Por quê? A benécia não é para o dono da propriedade, a benécia é para a igreja, o serviço da igreja. Então a prefeitura está trabalhando nisso, demos a nossa contribuição, o vereador Luciano Marinho também, estamos em construção de como trazer a realidade da emenda constitucional para a prática da benécia da imunidade incidente sobre templos religiosos e afins. Depois da aprovação, sanção, né? Já com publicação em Diário Oficial, a lei já está em vigor ou tem um tempo para começar a funcionar? Como é que funciona isso, vereador Luciano ou pastor Múcio? Não, já está, né? Na verdade, o prefeito de Maceió, ele precisou apenas adequar uma realidade, como pastor Múcio, nacional, né, pastor? De uma emenda constitucional, agora de fevereiro passado próximo, né? E aí o município precisava apenas da boa vontade do município, do prefeito, né? Para que isso pudesse valer aqui em Maceió. E aí, a partir dessa provocação da igreja, junto com o nosso gabinete, buscando isso junto à gestão municipal, foi que conseguimos fazer com que a gestão municipal pudesse também atender aqui no âmbito do município, Marcos. Então agora é partir para a interpretação do que está publicado e, naturalmente, os deveres, né? Já que a lei está em vigor, que as igrejas, os templos possam se organizar para atender esses deveres. Isso mesmo. Se aproximar um pouco mais da prefeitura, da Secretaria de Economia e cumprir os requisitos, apresentar os requisitos. Apenas uma situação que ainda perdura, mas a prefeitura está numa análise muito profunda, que é em relação à posse. Muitas igrejas não têm a propriedade do imóvel, têm a posse. E
precisamos trabalhar ainda um pouco mais sobre isso, porque a posse, na verdade, é um ânimo de dono. E a igreja ela pode, em situações como esta, utilizar um dos caminhos que é a uso capião, que é uma ação para a aquisição da propriedade, aquisição originária da propriedade. Porém, enquanto isso não acontece, muitas igrejas elas precisam ter essa benécia, mas não tem a propriedade. E a prefeitura também está trabalhando com muito carinho, com muito cuidado, para conceder a benécia aos templos que possuem apenas posse. A organização religiosa, ela possui apenas a posse do imóvel. Muito bem. Pastor Múcio, queria agradecer sua presença, né? Obviamente representando aqui a Assembleia de Deus, que é também ocupando a função de coordenador da 10ª região dessa representação religiosa. O vereador Luciano Marinho permanece, porque a gente dá uma pequena pausa só para troca aqui do nosso entrevistado, porque iremos conversar também com a liderança, né, comunitária, o Robinho das Grotas, aqui dentro desse mesmo Câmara em Debate. Na sequência do nosso Câmara em Debate, como eu expliquei para você, o vereador Luciano, 2 convidados. O pastor Múcio acaba de deixar os estúdios, agora presente aqui o Robson Lima, ninguém conhece ele, só a mãe dele conhece ele assim, é o Robinho das Grotas, aí você já conhece, né? E quem conhece mais ainda é o vereador Luciano Marinho, liderança comunitária também da parte alta, me falava aqui há pouco, antes de conversar essa entrevista, que a ligação com o Robinho vem também do seu trabalho com comunidades, vereador? Exato, Marcos. Como você sabe, né, hoje estou com mandato, segundo mandato como vereador aqui em Maceió, né, mas antes disso tive uma trajetória, né, teve todo um trabalho de quase 2 décadas na comunidade, lá na parte alta, no bairro Cidade Universitária. E esse trabalho de destaque foi que nos deu a condição de construir um mandato, né, de lançar um nome para a população e hoje está representando a população aqui na Câmara de Vereadores. Então eu tenho grande respeito por essa classe de lideranças comunitárias aqui em Maceió, principalmente, né? Tenho muitos amigos e muitos, inclusive, que a gente tem parceria política, realizamos trabalhos na comunidade em conjunto, e Robinho é uma dessas lideranças, né? Um cara que tem um trabalho de muitos anos, histórico na comunidade dele, coordenou e coordena projetos importantes, principalmente nas grotas em Maceió, muito conhecido no meio político e principalmente na comunidade onde ele exerce a atividade de líder comunitária, né? De maneira que é um trabalho que eu tenho assim, um carinho muito grande na comunidade, porque é ali que está o problema, é ali onde há a carência de políticas públicas e o líder comunitário, ele pena muito, né, em busca dessas melhorias para a população dele, para a comunidade dele. É para onde tem que se olhar, né? Robinho, você está nessa luta já com comunidades há quantos anos? A gente já tem quase 30 anos já, né, nessa luta, e não é uma luta fácil, mas a gente não desiste pela questão da necessidade, né, de se ter uma voz dentro da comunidade, e como nós temos, né, o apoio do vereador Luciano Marinho, que vem contribuindo muito para o desenvolvimento das infraestruturas, tanto na área de saúde como na parte de infraestrutura também, na área de esporte, para as grotas de Maceió. Isso é importante a gente ter um vereador que... Uma referência, né? Um vereador referente. O que é que pesa mais hoje na convivência das grotas? Eu sei que a questão da segurança é um problema antigo, sei também que a questão da infraestrutura, né, período de chuva, ganha mais visibilidade, mas o que é que precisaria de mais atenção do poder público em relação às grotas? Olha, a gente tem sempre colocado que hoje as grotas ela tem uma atenção melhor, né? Hoje a gente tem as escadarias, os pontilhões, os acessos às casas, melhorias habitacionais, tudo envolvido nesse projeto que foi feito com Vida Nova nas Grotas. Mas a necessidade maior são as contenções de encosta, onde levam vidas todo ano, no inverno, graças a Deus que esse ano a gente está suportando tranquilo. A falta de saneamento dentro das grotas de Maceió, que as pessoas convivem ali
com esgoto na porta de casa, na porta de cozinha, e também a falta de atividades esportivas, de investimento nos jovens, onde eles saem da escola, vêm para a grota e não tem um local para se divertir. Então é preciso mais investimento na parte de cultura, de esporte, e a segurança é um caso sério, é um problema sério, mas tem melhorado muito. Hoje, com Vida Nova nas Grotas, hoje a Rocan desce, as viaturas têm acesso às grotas e tem melhorado um pouco. Porque a questão da acessibilidade que prejudicava o morador também prejudicava a movimentação dos próprios agentes de segurança, né? No Exatamente, local, né? exatamente, porque fica difícil dele estar com moto, né? E muitas grotas que têm acesso, que o carro não descia, que hoje está sendo feito esses acessos, hoje facilita um pouco as pessoas estar com segurança, tanto é que as pessoas hoje estão mais tranquilas dentro das grotas, não tem essa violência toda hoje dentro das grotas de Maceió. Vereador, dentre os problemas que ele falou, o senhor conhece muitos por também ter atuado como liderança comunitária, ainda morar na própria comunidade. O que é que o Poder Legislativo pode fazer para que essa ponte, literalmente, entre a necessidade da comunidade e a atuação do vereador, pressionando o Executivo, possa solucionar esse problema? Pode fazer muito, né, Marcos? O vereador, principalmente, que está inserido ali na menor esfera de poder legislativo, né, e, portanto, é o parlamentar que está mais próximo da comunidade, mais próximo do cidadão, que conhece mais de perto os problemas vivenciados pela população no dia a dia, problemas relacionados à saúde, à infraestrutura, à educação, lazer, transporte e tantas outras coisas que a comunidade precisa e tem dificuldade no seu dia a dia, né? Então o vereador pode contribuir muito. O nosso mandato, não apenas eu, mas todos os vereadores aqui, você tem percebido, tem trazido muitas demandas da população e muitas delas têm sido atendidas através da intervenção aqui da Câmara, né? E é importante esse trabalho, quero aqui me permita destacar esse trabalho que você tem feito aqui, Marcos, na Câmara de Vereadores de Comunicação, levando ao conhecimento da população as ações do Legislativo, né? Individual de cada vereador e da Casa da Câmara Municipal de Maceió como um todo, né? Então, a Câmara tem contribuído e contribui muito com essas ações do Poder Executivo dentro da comunidade. O senhor tem um diferencial, que é o fato de conseguir ter um bom diálogo com o Executivo Municipal, independente de ser do mesmo grupo político, né, do prefeito, só de outro partido, e ao mesmo tempo ter o diálogo aberto com o governo estadual. E você citou, Robinho, o Vida Nova nas Grotas é um projeto do governo do estado. Nesse momento, o que é que prevalece para o vereador? A necessidade da comunidade, vereador? A necessidade da comunidade, Marcos. Eu faço parte da bancada do prefeito aqui na Câmara Municipal, né? O prefeito tem atendido em muitas ações a necessidade da população, da comunidade, mas a gente não pode deixar também de lado, né, a responsabilidade do poder público estadual, né? Como o Robinho disse, tem tido muitas intervenções importantes, principalmente nas grotas, né? Que é importante que você dê condições de moradia a quem mora lá na grota, que você leve saúde, que você leve educação, que você leve lazer, que você leve infraestrutura, como tem sido feito, e isso na gestão do ex-governador Renan Filho foi muito explorado, foi feito muito nas grotas de Maceió, bem como em outras áreas também. Então, o Poder Público Estadual tem tido grande participação aqui em Maceió. Na parte alta, recentemente, foi atendido em muito serviço de recapeamento, de pavimentação asfáltica, no Benedito Bentes, no bairro Cidade Universitária, em outras áreas mais. Equipamentos de saúde, principalmente, têm sido construídos, né? E aí são esperas históricas, como, por exemplo, quero destacar aqui o Hospital Metropolitano, importantíssimo para o bairro Cidade Universitária, porque está lá instalado, mas que atende a capital e o estado de Alagoas, a UPA Santa Maria e tantas outras coisas. E nesse momento de debate, Robinho, agora estamos aí às vésperas de uma eleição, restando aí um pouco menos de 3 meses, e é importante que a gente possa buscar conversar com esses candidatos, pré-candidatos aí, para que a gente possa buscar essa responsabilidade deles, saber o que é que se tem de planejamento, o que nessas áreas, nas grotas, nas regiões carentes de Maceió. Hoje, antes de vir para aqui, estive no Palácio, tratando da parte de educação lá na parte alta, que é muito carente, né? Há 8 anos, agora, foi construída uma escola no bairro da Universidade na gestão do governador Ronaldo Lessa.
População hoje são mais de 100 mil habitantes. De lá para cá nos construiu mais uma escola da rede pública estadual. E aí a gente está buscando, está colocando no debate, vamos conversar com esses candidatos, o governo esse ano, Marcos, para que a gente possa buscar de cada um a responsabilidade, o que é que tem de planejamento da parte de cada um deles para a parte alta de Maceió, que tem sido muito sacrificado, embora muito já tenha sido feito, mas tem muito por fazer ainda. Robinho, claro que o fato da existência da liderança é porque há necessidade da solução dos problemas, né? Pelo que você me fala, já foram maiores, né? Ainda há outros caminhos a serem seguidos de um modo geral. O que é que o morador da periferia da Grota quer? Você falou que o projeto Vida Nova criou um ambiente diferente. É morar com dignidade? Isso. Hoje a gente está discutindo duas esferas dentro das grotas de Maceió. Uma já passou, que é o Vida Nova nas Grotas. Que foi uma intervenção urbana, que foi uma intervenção, né, de melhoramento urbano. Agora a gente necessita que tanto a Prefeitura, como o Estado e como o Governo Federal, ele estude habitação, né, projeto de habitação voltado para aquele morador de grota, exclusivo para morador de grota, fazer um levantamento técnico dentro da comunidade, ver a situação de cada casa, de cada morador que mora tanto na encosta como na beira do córrego. E aí, dentro da própria comunidade, como cita o Vale do Reginaldo, que o projeto está lá dentro do Reginaldo, a própria grota pode receber, sim, esses apartamentos vertical, né, para que as pessoas não saiam do local. Fica um custeio mais barato, evita de construção de postos de saúde, de novas linhas de transporte, e a grota recebe ali os moradores no mesmo local que ele habita. Esse é um dos projetos. O outro que a gente está debatendo também é a questão que a gente já colocou, inclusive já foi voltado aqui nessa casa, na Câmara de Vereadores, o projeto de Geomanta para pequenas partes das encostas, que a gente foi a Recife. Geomanta? Me fala melhor sobre isso. Manto Gel. É um tipo de um produto, tipo, ele é quase emborrachado, que ele é aplicado na encosta. A encosta é limpa, né? E esse material é aplicado na encosta, vereador, e ele dura de 10 a 12 anos, evitando queda de barreira. Ele faz, né, uma contenção natural. Ele faz natural. Uma contenção. Não é tão caro. A gente apresentou a proposta no governo passado, apresentamos nesse governo agora. Esperamos que seja atendido, que esse serviço seja feito, porque não adianta a prefeitura gastar tanto dinheiro com lona, que é uma coisa que dura 3, 4, 5 dias, e depois repor. Não, esse material, esse projeto é um projeto importante para que a família até se sinta segura que aqui eu tenho uma barreira atrás da minha casa, mas ela lá está protegida com esse projeto do Geomanta e custa menos. Então é preciso que entenda. Inclusive, a gente tem aqui o vereador que está levando nossas demandas aqui na Câmara, né, levando até o prefeito e, com certeza, com o apoio do vereador Luciano Marinho, a gente vai chegar nesses projetos que a gente quer. Vereador, a cidade não comportaria fazer um deslocamento de todos os moradores das grotas para áreas que fossem mais planas, até mais seguras do ponto de vista geográfico. Pelo que o Robson fala, é possível fazer a aplicação de técnicas de engenharia aonde eles estão morando. O senhor já tem analisado projetos nesse sentido, discutido com segmentos do município nesse sentido? É verdade, Marcos. É fato que existem áreas, né, Robinho sabe muito bem disso, que conhece todas aqui em Maceió, que não se oferece condições nenhuma de moradia, né, dado o risco que oferece para as famílias. A solução é a saída. A solução é a saída, mas é importante, isso já foi provado através principalmente desse projeto Vida Nova nas Grotas, né, que é importante a atenção do poder público, seja municipal, seja estadual, para que possa levar essas melhorias dentro do próprio local onde essa pessoa mora, né? Porque são grotas habitáveis, né, Robinho, que oferecem condições seguras de habitação, restando tão somente um olhar carinhoso da parte do poder público para que possa oferecer condições dignas de moradia, com escola, com saúde, com lazer, com educação, né? Casas boas, né, em condições de moradia para essas famílias. Então é importante sim, tem condições sim, basta que se tenha boa vontade política, Marcos. E é nesses ambientes onde se desenvolveu a vida em comunidade, né, Robinho? Temos famílias aí que já estão na 3ª, 4ª geração, a partir da vivência naquela comunidade, e fica difícil, né, sair, abandonar tudo de uma vez assim, não pode, né? Isso, a gente vê a questão de até famílias ser separadas, né, um vai e outro fica.
Então, assim, esse projeto de habitação para o morador de grota é uma luta longa, uma luta que nós vemos há bastante tempo e que precisa exatamente dos 3 governos que entendam que o custo vai ser menos porque é retirado uma área, né, destinada à metragem daqueles moradores, colocada em aluguel social até o tempo da construção dos prédios dentro da própria comunidade. E depois se reloca esses moradores para o mesmo local. Quer dizer, o custo do empreendimento ele diminui muito, porque a prefeitura e o Estado não vai gastar com novos postos de saúde, como eu falei aqui, nem com novas linhas de ônibus, né, transporte, porque ele já tem tudo isso ali na comunidade. Né? A escola está perto, está todo mundo ali no mesmo local. Isso é um projeto importante, são 2 projetos importantes que a gente está levando à frente, vereador, que a gente vai estar pedindo, e naturalmente o vereador vai estar à frente disso, que é uma sessão pública para a gente discutir as grotas de Maceió. Apresentar essas propostas, né? Conversa boa, passa rápido, né, vereador? E aí é bom porque fica um crédito para um próximo encontro. Prazer conhecer o Robinho, o Robson Lima, o Robinho das Grotas, e prazer reencontrá-lo, vereador Luciano Marinho, nessa segunda temporada aqui do Câmara em Debate. A gente vai voltar a se encontrar, talvez com esse tema mais aprofundado, em outra oportunidade, e você pode acompanhar essa entrevista que vai ficar arquivada lá no nosso portal no YouTube da Câmara Municipal aqui de Maceió. Além, claro, das reprises na TV Assembleia e também na TV Cidadã. Além também da nossa Rádio Senado, que vai reproduzir o áudio de todas essas entrevistas. Até uma próxima oportunidade aqui com a segunda temporada do Câmara em Debate. Até lá.